Ainda não instalamos, Alex, aqui. Irmãos, boa noite, irmãos e amigos. A gente tenta fugir muito, mas é quase impossível do nosso evangeliquez, né? Nossa maneira de falar. A gente tenta aprender a transmitir a palavra de Deus, mas nascido e criado dentro da casa de oração, muitas vezes a gente tropeça e fala, acha que está se fazendo entender e não nos fazemos entender, principalmente aos visitantes, né? A gente vai falar de conversão, falar de um homem. O nome dele é Davidson Trotman. Ele nasceu em 25 de março de 1906. Eu estou aproveitando o que eu tenho que fazer lá na faculdade, fazendo cola e trazendo para cá. E ele morreu em 18 de junho de 1956, ou seja, viveu 50 anos. E ele escreveu um livro, Nascidos para se Multiplicarem. E é interessante porque cabe trazer aqui a trajetória da vida desse homem, porque ele vai falar tanto às pessoas que estão buscando a Deus. Ele vai falar tanto às pessoas que já alcançaram Deus e nós que estamos na caminhada, o que nós temos que fazer, né? Então, a conversão, a nossa conversão, o nosso encontro com Deus, ele se deu de várias formas, né? Cada um tem sua história. Existe a revelação de Deus, né? A revelação geral de Deus. Muitas pessoas se converteram, eu tinha compartilhado aqui, né? Um olhando para as estrelas, outro olhando para a formiga. E as pessoas reconhecem na criação de Deus, na revelação geral de Deus, o Criador. Eles se rendem a esse Criador. Então, em um certo momento de nossas vidas, nós nos encontramos com Deus. E muitas vezes nós tomamos a decisão que nós temos que tomar. O Leong aqui estava falando de manhã, né? Tá nas nossas mãos nós sermos canais de bênção ou canais de maldição. Eu lembrei de Josué, né? Hoje eu te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Então, a cada dia nos colocado, e nós temos escolhido ser bênçãos. E qual foi a sua encontro, como foi o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Esse homem aqui que escreveu esse livro, ele ele teve uma mudança de direção muito grande, e ele mudou muitas vidas. Ele foi convertido pela oração e pela memorização das Escrituras. Ele nasceu e, conforme foi crescendo, ele se tornou um opositor ao Senhor Jesus Cristo. Não nasceu num lar cristão, mas ele é um opositor à cruz do Senhor Jesus Cristo. E ele começou desde cedo a sua caminhada no pecado. Ele começou a cobiçar as economias de sua mãe. A sua mãe tinha sido, o seu pai havia separado, ela guardava um dinheirinho, ele começou a cobiçar as moedas de sua mãe. E ele não ficou só na cobiça, ele teve o desejo de tirar as moedas da sua mãe. E ele vai e ele pratica isso, ele rouba aquela moedinha da mãe dele, isso logo cedo, aos 14 anos de idade, vai e compra chocolates, e ele relata que ele até passou mal com o chocolate que ele comprou, né? Mas aí começa a sua caminhada para longe de Deus. E ele continua. Só que ele continua, como todos nós temos a consciência de que nós temos que ser pessoas boas, nós temos que estar buscando. Ele acha que ele poderia por si só estar na presença, no caminho correto. Então ele busca a justiça própria. Ele vai e se filia a escoteiro. E no juramento de escoteiro, ele jurou ser verdadeiro, leal, útil, amigo, cortês. Ele estava tentando buscar o caminho certo. E quando ele vestiu o uniforme do escoteiro, ele teve a sensação de que ele tinha feito a coisa certa. Ele era um novo homem. Ele se sentiu exteriormente um novo homem, mas aquele era só exterior. O seu interior não mudava. Ele conheceu uma jovem que o convidou a ir para a igreja e ele aceitou esse convite. Ele foi para a igreja. É interessante que quando ele foi para a igreja, ele, na sua caminhada, ele encontrou outra menina no seu colégio secular, ele abandonou a igreja e começa a se afastar cada vez mais dos caminhos de Deus. Quais escolhas nós temos feito, né? Nós temos feito escolhas que nos aproximam de Deus, que iremos andar com Deus, ou nós teremos escolha que nos afastarão de Deus? Nós vemos que ele era incapaz, como nós somos incapazes de produzir o bem, de gerar o bem, de gerar a justiça, de estar na justiça. E ele continua esse caminho, essa senda do pecado.
Ah, e ele cai em si, ele vê que ele não é capaz realmente de praticar o bem. O bem não estava nele. E como Satanás ele gosta de usar isso quando nós nos sentimos incapazes, nós sabemos que nós não somos capazes de fazer alguma coisa, nós nos sentimos fracos, nos sentimos desprovidos de qualquer justiça. Satanás ele entra nessa brecha, ele trabalha na tua vida e ele fala: realmente você não presta, realmente nada de bom pode vir de você. Como que Deus pode aceitar você sendo do jeito que você é? E Satanás, ele trabalha nesse período da nossa vida, nesse sentido nosso de incapacidade, de ser inútil, de não termos valor. Ele, mais uma vez, nessa busca pela justiça, ele acaba caindo em si e dando espaço a Satanás, né? Quanto mais ele se esforçava, mais abatido ele se sentia pela fraqueza que ele tinha e finalmente ele se desanima. Ele se desanima e sai realmente do convívio de pessoas da igreja e sai desse convívio. E os seus amigos falam: a alegria, ela está na bebida. E quanto mais longe você fica de Deus, mais fácil você irá cair. E esses amigos falaram para ele: a alegria está na bebida, você vai beber, você vai sentir prazer. E ele vai a uma festa, ele se embriaga, e aí no dia seguinte, esse texto eu vou ler. No dia seguinte, acordei às 2 horas da tarde. Meu terno estava estragado, a minha camisa rasgada e a minha mente perturbada. Não sabia bem o que tinha acontecido, nem onde eu tinha estado. Quanto mais longe você fica de Deus, pior é o teu estado. E quanto mais tempo você fica longe de Deus, mais difícil fica para você retroceder. E ele segue no livro falando que essa experiência não o aproximou de Deus. Pelo contrário, ele continuou. Foi somente o princípio desse distanciamento com Deus. Ele continuou dos seus 14 anos vivendo longe de Deus até os 20 anos. Ele foi preso por embriaguez. Ele foi preso várias vezes por embriaguez. E quando ele era preso, quando nós estamos em uma situação constrangedora, de quem nós lembramos, né? A Simone falou para mim: não saia do texto, já quase saí, já ia falar de Jonas, né? Aí eu falei: eu peguei a deixa do Leão hoje de manhã, mas de Gênesis a Apocalipse o assunto é um só. Então, se eu falar da Bíblia, eu tô dentro. Então, quanto mais ele saía, quando ele foi preso, ele fez o que qualquer pessoa, quando se encontra nessa aflição, ele clamou por Deus. E ele dizia: ó Deus, livra-me dessa situação. Se me tirares da prisão, eu farei tudo o que for da tua vontade. E mais uma situação que aconteceu com ele: ele caiu em afogamento, ele foi salvar uma menina e quase se afogou junto com ela. E durante o seu afogamento, mais uma promessa. Então eu disse: Deus, salva-me, e eu farei tudo o que queres. E quando Deus o livrava, ele não cumpria essas promessas, porque a força não estava nele. A força não está em você. A força de você sair de um afogamento, a força de você sair do pecado não está em você. O Espírito Santo de Deus, ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. Não adianta nós fazermos promessas vãs. Não adianta a gente falar: ó, se acontecer isso, eu vou te buscar, Senhor. São promessas que o Senhor Jesus Cristo fala: ó, vem como está. Vem do jeito que você está. Eu vou carregar o teu fardo e vou te dar o meu fardo que é leve. Então, o policial chega para ele, já tinha prendido ele por 4 vezes. O policial chega para ele e faz uma pergunta: você gosta dessa espécie de vida que você está levando? Ele estava embriagado e o policial até foi gentil com ele, levou, em vez de levá-lo mais uma vez para a prisão, levou ele e deixou ele umas 3 horas para curar da ressaca. E depois ele pergunta: você realmente gosta dessa vida que você está levando? E é interessante a resposta dele. Fala: Senhor, eu odeio isso. E a fraqueza dele sair do que ele estava fazendo: Senhor, eu odeio isso, eu odeio os meus atos, mas não tenho poder de reação. Ele vai à igreja, ele retorna à igreja aos seus 20 anos. Porém, na igreja, ele reclama em seu livro que ninguém chegou a ele e explicou o evangelho para ele. Nenhuma, ele era um jovem, foi para a igreja, sentou no banco, reunia com as pessoas.
Ninguém chegou para ele e expôs a salvação. E expôs o Senhor Jesus Cristo e trouxe solução alguma. Mas havia duas mulheres naquela igreja. Uma delas conhecia o passado dele, sabia que ele era uma pessoa problema, e ela colocou o nome dele em oração. Ela colocou no caderninho de oração e havia mais de 6 anos que ela estava orando por esse rapaz. E como ele gostava de estar próximo da. Eu li alguma coisa sobre ele, né? Um comentário sobre ele após a sua morte. Diz que ele era um homem muito bonito e ele gostava de estar na igreja para. Acho que apagou aqui, Leon. Para sair com a. Tá normal? Para estar próximo das meninas bonitas, né? O que quase todo homem faz quando vai casar, vai para a igreja para achar uma menina bonita. Depois alguns deles ficam, outros saem. Foi o caso do meu pai. Ele casou, saiu, depois ele voltou. Então esse homem gostava e lá havia um, um tipo de treinamento que a igreja fazia grupos de competição de decorar versículos. E ele decorou 10 versículos. E ele queria se aparecer, ele ia lá na frente e se apresentava os seus 10 versículos. Mais para frente, era para ele decorar mais 20 versículos. E ele começou a decorar, e o versículo que ele decorou, 2 Coríntios 5:17. São os versículos que colocaram para ele decorar. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Ele também decorou 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. E ele decorou também João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele estava se aparecendo e estava decorando a palavra de Deus e estava vencendo os concursos, ele é o que decorava mais, mas tudo externo. A palavra de Deus não tinha ainda feito efeito na tua vida. Mas aquelas mulheres estavam intercedendo por ele. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm o nome, elas nem sabem, mas elas têm o nome escrito em algum caderninho de oração. A sua avó ora por você, a sua mãe ora por você, seu tio ora por você, a sua esposa ora por você, o seu marido ora por você. Então, muitas pessoas têm. Às vezes, ela não entende como Deus a protegeu, como Deus a cuidou, como Deus fez com que essa pessoa permanecesse diante de tantas coisas. Mas existem joelhos dobrados diante de Deus, intercedendo por essas pessoas. Então, ele ia para os seus trabalhos e memorizava os versículos. E aquelas mulheres estavam em oração, continuavam no mesmo intuito de permanecer em oração. Ele só tinha na memória os versículos, ele não os tinha no coração. E ele colocava, ele monologava, ele falava consigo mesmo, monologava consigo mesmo. Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou indo para a igreja, eu estou decorando a Bíblia, eu estou lendo. Parecia aquele jovem que falou: Senhor, eu dou esmola, eu decorei, eu obedeço os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. Então ele estava se justificando diante de Deus, diante de suas atitudes. Justificação própria, obras próprias. A gente sabe que obra nenhuma leva a pessoa a ter a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos pede fé. Sinto que estou um pouco melhor e julgo que a frequência à igreja não me faz mal. Ele estava fazendo bem à igreja, a ele. Entretanto, as professoras dele continuavam em oração. E Deus operou através daquela palavra decorada. Aquela palavra decorada trabalhou no coração dele e trouxe à mente dele o versículo de João 5:24. Do nada, ele estava indo trabalhar e veio à sua mente o Espírito Santo falando, João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando aquele versículo vem na cabeça dele, ele pensa: mas como assim tem a vida eterna? Como que eu posso ter a vida eterna? Ele dobra os joelhos e ora, e ele fala que ele entregou a sua vida sem nem saber o que estava acontecendo. Mas, Senhor, ele pegou o seu caderninho, abriu, leu e falou: está escrito, eu tenho a vida eterna. Eu não sei o que é isso, mas eu quero. Eu quero essa vida eterna. E o Espírito Santo, mais uma vez, fala para ele: tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
É algo automático. Existe um versículo bem completo a respeito da salvação, né? Ele que fala, portanto, também vós. É uma coisa assim, a pessoa aceita, mas ela não sabe o que que Deus fez na vida dela. Portanto, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor do resgate da sua propriedade. Deus sela a sua propriedade, e o selo é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa fala, você foi batizado pelo Espírito Santo? Sim. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu fui selado pelo Santo Espírito. Eu fui batizado pelo Espírito e tenho a salvação, o nome escrito no livro da vida. Lógico que essa pessoa, ela vai entender tudo que Deus fez por ela, transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, quando ela começar a estudar a palavra de Deus. Quando ela começar a ter contato com o Senhor Jesus, começar a ler, ela vai entender o tamanho da salvação que ela recebeu. Parte dela, né? Porque nós teremos noção completa quando estivermos com Deus. ah, Ele ainda estava, não sabia o que realmente tinha acontecido com ele, que vida eterna era essa, mas ele queria possuí-la. E hoje, você também pode fazer o mesmo. Você pode não entender, mas você pode possuir essa vida. E o Espírito Santo continuou trabalhando, e mais uma vez veio o versículo de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje a Nívia leu esse versículo. Nós temos o poder. Nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Mas quando nós recebemos, nós nos tornamos filhos por adoção. E é tão interessante essa adoção, todas as coisas se convertem a Cristo, todas as coisas são para o Senhor Jesus Cristo, foram feitas para Ele e por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nós somos co-herdeiros com Cristo de todas essas coisas. É uma adoção gigantesca, é uma adoção que nos coloca ao lado do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele nos chama à santidade. É por isso que o nosso compromisso de andar com Cristo, nós começamos a andar de uma maneira diferente, porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, amamos o que Ele fez por nós e nós queremos nos parecer com o Senhor Jesus. Nós queremos andar em Sua presença. Ah, E ele, na sua vida, quando ele ele se converte, mas esse homem não era um homem comum. Muitas vezes nós nos convertemos e ficamos no banco por anos, mas esse homem se converteu. E ele falou: e agora? O que que eu vou fazer? Aonde eu tenho que trilhar? O que que eu tenho que ver? E esse servo de Deus, ele lia a Bíblia de uma maneira diferente. Quando ele viu o Senhor Jesus Cristo, que ele falou assim: olha, Jesus Cristo, como de costume, saía para orar, eu tenho que orar. Eu tenho que fazer isso que o Senhor Jesus Cristo fez. E ele leu na palavra de Deus que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Acho que é Jeremias 33:3. Confirma, confirma, por favor. Invocar, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele falou: Senhor, eu quero essas coisas grandes para minha vida. E é interessante que num evangelho hoje que é pregado, um evangelho de prosperidade, essas coisas grandes ele poderia colocar: eu quero um carro importado, eu quero um apartamento, eu quero uma cobertura, eu quero morar em Havaí, eu quero coisas grandes. Mas essas coisas grandes que esse homem colocou no coração dele era alcançar almas para Deus. Eu quero ser usado grandemente por Deus para buscar o seu reino. É, coisas grandes que tu não conheces, é o que Deus tinha falado para ele. E ele convida um amigo dele. E ele entra no seu. Ele não só se converte, mas ele existe essa transformação na vida dele. E 6 semanas ele coloca na sua vida 6 semanas de oração. Ele chama um colega dele para orar, eles oram 3 horas de madrugada, durante 6 semanas, orando e pedindo a direção de Deus, se preparando porque eles queriam ser usados. Eles se dobraram os joelhos, entenderam a palavra de Deus, entenderam o recado e pediram que o Senhor Jesus Cristo colocasse no coração deles o que eles, aonde eles seriam usados. E eles tomam como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, que se levantava de manhã cedo e ia para um lugar solitário,
orar. Ele fala aqui que das 5 às 7 da manhã, cada dia da semana, incluindo o domingo, eles estavam de joelhos dobrados, orando. 3 a 5 ou 10 semanas. Tínhamos o propósito de continuar até que os nossos corações pudessem sentir e dizer perante Deus: estamos certos de que tu nos ouves e nos darás aquilo que te temos pedido. E aí o que que eles colocam na presença de Deus e o que eles pedem para ganhar na sua vizinhança? Eles não pedem o carro zero, eles não pedem o apartamento, eles não pedem um emprego para ganhar bem, eles não pedem sustento para o Senhor. Eu quero ganhar a vizinhança para o Senhor. E é colocado diante dele uma escola bíblica dominical. Ele jovem, agora realmente convertido, é colocado a escola bíblica dominical para ele. Ele tinha 3 alunos lá que eram problemas, 3 professores já tinham saído daquela escola que era alguma coisa muito complicada. Ele chama, ele conversa com esses alunos e ora por esses alunos e se converte em 225 rapazes naquela igreja em que ele começou a trabalhar. Logo, o seu trabalho fica sendo reconhecido e eles começam a receber convites de outras cidades e os seus joelhos se dobram. E ele ora por cidades e também o objetivo nas orações dele começou a se expandir, tanto cidades quanto todo o país. Pregar a toda a vizinhança, a todas as cidades e a todo o país. Ele fala São Pedro, Long Beach, Passadema. Fomos lá atrás dessas cidades que eram objetivos das nossas orações. Ele se dobra e ele começa a orar e vai para Los Angeles, São Francisco, Sacramento, San Diego e os Estados Unidos inteiro. Está diante desses homens com os joelhos dobrados, crescendo em oração. Quando ele se casa, ele entrega o seu lar para Cristo. Ele se casou no domingo. Na segunda-feira, ele abriu a porta para evangelizar um marinheiro. Ele fundou um instituto chamado Os Navegadores, The Navigators. E esse instituto existe até hoje. É um instituto que prega a palavra de Deus para os marinheiros. Esse homem se converte e ele investe na vida desse homem, desse marinheiro. Começa a viver e esse homem vai e volta com 12. E quando eles vão para o mar, eles têm acho que 6 semanas de folga, eles voltam, ficam essas semanas e ele voltou com 12. Depois eles foram e voltaram com mais e começou a se expandir. E pessoas de 48 estados receberam o Senhor Jesus Cristo. Ele já estava trabalhando nos Estados Unidos inteiro a sua vida. Aí ele sai e vai para Taiwan. Ele chama os presbíteros, chama as igrejas daquela cidade, 9 igrejas, e começa a trabalhar naquelas igrejas. Ele começa a trabalhar com os presbíteros e explica o motivo, como que é o método de trabalho dele, que é decorar versículos, e ele ensinava o seguinte, que um homem, ele ensina outro homem. O último versículo que nós vamos ler será mencionado isso. Um homem, vamos ler agora. 2 Timóteo 2 e 2. O método de versículo dele é este: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitisse a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O que ele aprendeu, ele instruía homens para que esses homens ensinassem a outros, o verdadeiro discipulado. O que eu acho interessante é que a leitura da palavra de Deus desse homem é diferente. Por quê? Eu falo por mim. Tenho muitos versículos decorados, tem a Bíblia decorada, muitas partes da Bíblia decorada, mas ela é decorada. Ali o homem leu aquele versículo, ele praticou aquele versículo, instruía outros homens, e esses homens vão instruir a outros. Era o método de trabalho dele. Como consequência dessa implantação desse método de trabalho, se converteram 160 mil pessoas. Essas 160 mil pessoas convertidas, no trabalho delas se converteram 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 27 mil se dedicaram integralmente ao reino de Deus e estão trabalhando no reino de Deus. Como nós estamos lidando com isso, né? Como nós temos ganhado almas para Cristo, né? Esse trabalho de ganhar almas é feito assim. Em primeiro lugar, é necessário confiar no livro de Deus, confiar na Bíblia, do jeito que ele confiou. O Senhor Jesus Cristo dobrava o joelho e orava. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar.
Eu vou instruir a homens para que esses homens preguem a outros homens. Não importa o investimento na vida daquele marinheiro, não foi 20 minutos e ele se converteu. Foi investimento de tempos e tempos e tempos, aquele homem ouvindo, 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 até se converter. Eu vou doar o meu tempo para Deus. Cada pessoa salva, ela é salva, ela já sabe o que ela tem que transmitir a outra pessoa. Nós já temos o Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos multiplicar. Nós somos um, nós já multiplicamos por dois. Nós podemos levar a palavra de Deus adiante. Se a pessoa reparte o seu conhecimento com a outra, ela pode alcançá-la para Cristo. Muitas vezes nós achamos que nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Uma vez a gente foi ter um estudo aqui, aí falando assim, quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Aí o irmão falou assim, tá vendo? Você já tem informação mais do que muita gente. Tem muita gente que não tem essa informação. Nós sabemos dos 66 livros, nós sabemos que tem os profetas, nós sabemos que tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo veio, que tem os 12 discípulos, que o Senhor Jesus Cristo voltará. Nós sabemos muitas coisas das palavras de Deus e tem pessoas que não têm contato com a palavra de Deus. Existem pessoas que falam, está escrito, e falam um provérbio popular. Está escrito na Bíblia isso. Não está escrito na Bíblia isso. Outros, por outro lado, falam que está escrito e não está escrito. Outros falam que não está escrito na Bíblia e realmente está lá na palavra de Deus. Ela acha que é um outro autor que fez, mas é tipo o versículo, né? Dai a César o que é de César. Então, tem pessoas que falam, como diz aquele dito popular. Não é um dito popular, o Senhor Jesus Cristo disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos muitas informações. Ele reuniu-se. Havia 9 igrejas, ele se reuniu e explicou esse plano. Então todas essas pessoas se convertem. E é interessante, sabe o que esse homem fala? Ele tem 29 anos de ministério agora. Ele já tinha uns 20 anos, mas ele já tinha 29 anos de ministério. Ele fala que quando ele vai pregar o evangelho, ele sente receio de falar da palavra de Deus. É interessante, né? Por que que ele sente receio? Porque a obra não é nossa. Não somos nós que convertemos pessoas. O nosso trabalho é falar do Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho é levar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Ele coloca assim, às vezes sinto receio de pedir ao Senhor que me dê uma alma. Por que que ele sente esse receio? Porque o trabalho não é dele. O trabalho é do Espírito Santo. Outras vezes você pensa assim, nossa, mas aquele homem, aquela pessoa é dura demais, ela não vai se converter, ela não vai se arrepender. É Deus quem opera no coração dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa já está sendo trabalhada. Essa pessoa já está pronta para ouvir o Evangelho. E a minha tarefa é simples, é dar a mensagem do Evangelho e convidá-la à decisão. A tarefa nossa é essa. Ele diz assim, eu não sei se há pecado maior do que nós sabermos da salvação em Cristo Jesus e nós não transmitirmos essa salvação às outras pessoas. Eu não sei se há pecado maior do que deixar um homem ou uma mulher da casa vizinha caminhar para o inferno. Ele menciona isso. Agora existe o perigo da falta de comunhão com Deus. Nós nos convertemos e realmente nós acabamos caindo num comodismo e não temos essa habitualidade de ler a palavra de Deus, de estar orando, de estar em contato com Deus, de estar em comunhão com os irmãos e reclamamos que nós não somos usados. Eu não sou usado por Deus. Um colega dele reclamou isso, eu não estou sendo usado por Deus. Aí esse amigo fala assim, talvez porque eu não sou exemplo. Aí ele já entra assim, não é talvez, é realmente. Você não é um exemplo, ele não afinava, ele não alisava, né? Realmente, você não é um exemplo. Por isso que as pessoas não estão se convertendo, por isso que você não está levando o evangelho de Deus adiante. A nossa dependência de Deus é total. Qualquer coisa que nós formos fazer, qualquer missão que nós formos levar, um testemunho que nós formos dar, nós dependemos totalmente de Cristo. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. A vida está em Cristo Jesus. Ele coloca como ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Se nós não estivermos ligados nele, não tem um ramo que dá fruto se não está ligado ao tronco. O Senhor Jesus Cristo, ele é a videira. Nós temos que estar ligados
a ele. O título do livro, né? Finalmente o título do livro, Nascidos para se multiplicar. Ele pega o exemplo da multiplicação do ser humano, do homem e da mulher. Quão admirável. E é interessante que essa semana eu estava pensando nisso, né? Eu vi uma mãe e uma filhinha. A coisa mais linda, meu. Você vê uma mulher, uma filha, uma mulher grávida, um pai com uma filha e a mãe, e você vê a semelhança do rosto das pessoas naquela criança. Às vezes a cópia do pai, às vezes a cópia da mãe. Eu estava admirado essa semana em ver isso. E aí eu me deparo com esse, com essa parte do livro. Quão admirável que Deus permita aos homens escolher, escolher para a esposa aquele que lhes parece mais atrativa, e que, por sua vez, ela escolha entre os homens aquele que com quem há de contribuir para lhe efetuar assim a continuação da espécie. Coisa admirável também o fato de que cada criancinha nasça no seio da família e traga características do pai e da mãe, algumas do pai, outras da mãe. Isso mostra que em cada criança há o reflexo do amor, tanto do pai quanto da mãe. Em cada um dos nossos filhos tem esse reflexo do amor de Deus. E ele leva isso para a igreja. Ele leva isso para a reprodução na igreja. Ele fala que quando um casal ele não tem filhos e se tiver algum problema, algum problema existe para que esse casal não tenha filhos, porque o curso natural da vida é você crescer e multiplicar. E quando uma igreja não se multiplica, algum problema está tendo. Quando uma igreja não dá fruto, se na união não há procriação, isso é um problema. E se a igreja ela não se desenvolve, é, é porque você não está dando fruto. É porque você não está fazendo a sua parte. Se você. Eu estou folgado hoje, né? Eu não estou fazendo a minha parte. Desculpa, irmão. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Se a igreja não procria, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Se não está em Cristo, não dará fruto. Nós não daremos fruto se nós não estivermos em Cristo. A igreja, ela é o corpo. Será que as minhas atitudes, elas estão prejudicando a multiplicação desse crescimento da igreja? Eu parei algumas vezes para observar, porque hoje em dia tem muitos crentes, né? Antigamente era mais restrito, mas hoje tem muitos crentes. E eu tenho muitos colegas crentes. E existe aquela surpresa, né, que eu já falei. Antigamente a pessoa chegava para você e falava assim: Nossa, você é crente. Aí você fala assim: Sou crente. Ah, por quê? Não, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, denuncia que você é crente. Aí hoje existem pessoas que falam: Eu sou crente. Nossa, mas você é crente? O teu procedimento está denunciando o contrário. Então, será que o meu procedimento e as minhas atitudes, elas estão prejudicando essa multiplicação da igreja? Será que uma pessoa olha para a minha vida e fala assim: Nossa, mas ser crente igual ao Renato é melhor eu nem ir. Nem vou para a igreja porque não tem reflexo nenhum na vida dele. O meu testemunho e as minhas atitudes, elas estão colaborando para que as pessoas se afastem de Deus ou se aproximem de Deus. Todo cristão que não procura guiar a outra pessoa a Cristo, ele está errado. É o nosso legado, é a nossa missão, levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. O Billy Graham, ele é contemporâneo, Billy Graham até falou no velório desse irmão, ele morreu aos 50 anos, e o Billy Graham falou que assim como ele sustentava as pessoas como suporte, ele morreu dessa maneira. Ele foi salvar uma garota que tinha caído na água e ele ficou segurando ela para que ela não se afogasse e ele se afogou e faleceu. Então o Billy Graham falou assim, ele morreu do jeito que ele vivia, suportando as pessoas para que elas vivessem. Então, Billy Graham demonstra uma preocupação boa, né? Ele queria uma assistência espiritual desse processo dos navegadores, dessa instituição formada dos navegadores. Se convertiam em média 6.000 pessoas por mês nas campanhas de Billy Graham. E é interessante, né? Aquele homem de Deus. Sabe que ele não dormia? As coisas tiravam o sono dele. Ele fala assim:
Davidson, fico noites sem dormir, pensando o que acontece aos convertidos depois de uma campanha evangelística. Como que eles estão sendo discipulados? Esse homem de Deus, ele poderia dormir orgulhoso, né? Nossa, cada mês é 6.000 convertidos. E ele se encher de glória, se encher de vaidade, dar lugar ao diabo, que muitas vezes a gente faz isso. A gente acha que nós somos alguma coisa. E Billy Graham, ele tinha essa preocupação e ele procurou esse pessoal. E esse, a princípio, ele falou assim, olha, eu não consigo, eu não tenho tempo, não dá. Aí o Billy Graham fala para ele, ó, mas aonde eu vou, eu encontro com o marinheiro teu, cara, que tá pregando a palavra, que tá falando. Eu falei, eu preciso de encaminhar essas pessoas. E eles conversam, e Billy Graham, ele perde o sono com essa preocupação. Quem está? Ele passava numa cidade e se convertia, mas ele ia sair. Quem que vai discipular essas pessoas? Ele perdia o sono preocupado com essas almas que estavam sendo salvas, noites sem dormir. Isso é coração na obra de Deus. Isto é o coração voltado para o que Deus tem colocado. Quando esse homem pede coisas grandes, Deus deu a ele coisas grandiosas e suas obras o acompanham. E não é bênção material. O que tem tirado o nosso sono, né? O que tem nos perturbado à noite? Será que nós estamos preocupados em resolver alguns problemas que nós temos na igreja, alguns problemas que podem surgir? Nós estamos preocupados na nossa multiplicação? Ah, o nosso corpo está unido. Quando eu vi aquela foto aqui das mulheres que eu estava trabalhando, a Simone bombardeou o dia inteiro mandando coisa, eu vi aquela foto e falei, nossa, mas que bênção. A gente não escreve, né? A gente não dá tempo de ficar escrevendo. Eu falei, nossa, mas que bênção, como Deus tem trabalhado. A 60, o pastor reduziu para 55, eu vou ficar com o número 60. 60 mulheres aqui, algumas ouvindo a palavra de Deus e Deus usando a Kátia para falar para essas mulheres. A gente sabe a luta que a Kátia passou esses últimos meses e Deus sustentou e Deus honrou. Então, como que nossa igreja está? O que está tirando o sono da nossa igreja? Tomara que seja isso, nosso ministério. Tomara que seja, olha, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que melhorar naquilo, a gente tem que resolver esses problemas e deixar para trás, correr para o alvo que nos está proposto, que é o Senhor Jesus Cristo. Nem todos. O Davidson, ele conclui, ganhar almas não é pelo que sabem, não é pelo que nós sabemos que nós ganhamos alma, mas por aquele a quem conhece, nós conhecemos a Deus. O professor de evangelismo, ele fez a sala se dividir em três, agora eu vou compartilhar com os irmãos, fez a sala se dividir em três e ele falou assim, o, qual que é a maior importância no evangelismo? O que move o evangelismo? Aí os grupos se separaram, um amigo falou assim, um irmão do meu grupo falou assim, é gratidão. Aí uma menina falou assim, é a salvação. Deus nos salvou, Deus nos amou, e nós temos que passar isso a outras pessoas. E eu falei, é o amor. Aí eu peguei e compilei os três, né? Falei, é o amor, o Espírito nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós entendemos o amor de Deus. Nós somos gratos a Deus e pelo amor que Ele derramou em nós. Esse amor tem que alcançar outras pessoas. Amai-vos uns aos outros, a Bíblia fala. Aí, como eu vos amei, o amor não está em você, o amor está nos outros. Você tem que amar as outras pessoas e isso tem que te mover a pregar o evangelho. Aí o rapaz que foi representar meu grupo foi lá e falou de tudo e não falou do amor. Aí nenhum grupo falou do amor. Aí o professor falou assim, ó, a maior motivação, todos estão certos, mas a maior motivação é o amor. Eu olhei para ele e disse, eu tinha falado assim. Eu tinha tirado um 10 se eu tivesse ido lá na frente. Então, a maior motivação nossa de levar o evangelho tem que ser o amor. Nós temos que amar as pessoas às quais nós estamos pregando. Só o pecado, ele pode te impedir de ser um multiplicador. Só o pecado pode impedir a sua vida de você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo sendo um multiplicador. Nem todos aceitam o evangelho. Nem todo mundo vai aceitar. Você vai pregar o evangelho, aqui nós falamos em Josué, né?
Ele colocou bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tem pessoas que escolhem a morte. Nem todos estão preparados, nem todos aceitarão, mas alguns, mas alguns o farão. Aí ele termina: esteja pronto para ser esse instrumento que vai levar o evangelho de Deus adiante, que nós possamos colocar as nossas vidas. E o que eu aprendi dessa obra é a praticar mais o que nós temos lido, né? Principalmente a oração. Que os nossos objetivos possam ser o objetivo de Deus, que as coisas grandes que nós colocamos diante de Deus possam ser almas, possam ser essas coisas grandes que nós temos colocado. Que Deus abençoe a nossa igreja para que nós alcancemos as bênçãos de Deus através da eficácia do Espírito Santo, né? Amém, irmãos?